Muito boa tarde, amigas e amigos, Oração Ação, em mais uma edição, hoje falando sobre alguns dos temas dos pilares da nossa caminhada espiritual. Esperança e fé. Nada mais importante que esses tempos nossos. Os espíritos chamam de transição planetária, mas Jesus se referiu ao fim dos tempos. Que é sempre bom lembrar, nada tem de fim do mundo. Fim dos tempos é o fim de uma era, precisamente o que os espíritos falaram também. Que a evolução das humanidades, dos planetas, obedece a eras, a ciclos, havendo um ciclo de expiação e provas e outro de regeneração. Expiação e provas marcado pela dor, dois tipos de dores muito humanas são as expiações, onde se resgata erros do passado, e provas, onde nos capacitamos para acertos do futuro. E o outro mundo, a nova fase da Terra, chamada mundo de regeneração. Onde, é claro, não se exigirá perfeição das criaturas, fosse assim, ninguém ficaria, não é? Mas se requer sincera e clara boa vontade. Não boa vontade de lábios, não boa vontade formal, mas boa vontade integral de pensamentos, sentimentos, palavras e ações. É isso que está em jogo. Quem tiver boa vontade para reconhecer seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações sombrios, quem tiver humildade para reconhecer as suas sombras e sincera vontade de enfrentá-las, conhecê-las, transformá-las, já será qualificado, já será escolhido nesses novos tempos que a Terra atravessará. Para os mais inconscientes, parecerá pouco. Para os mais conscientes, parecerá muito. E acreditem, meus amigos, é muito. Essa boa vontade integral, que contrasta firmemente com a boa vontade de gestos, como a dos candidatos que entregam cestas básicas, os políticos que entregam cestas básicas. Boa vontade como dos líderes religiosos que proclamam verdades eternas e se entregam aos erros mais clamorosos. Claro que essas boas vontades de clubes de filantropia, onde se gasta mais dinheiro com jantares e medalhas e diplomas uns para os outros do que em ações concretas. Claro que essas ONGs voltadas a desvios parlamentares, a desvios de verbas públicas, nada disso é sincero, infelizmente, nada disso pode ser aproximado sequer com boa vontade. Que cada um consiga fazer não só a análise do mundo, das instituições do mundo, mas a análise de si mesmo. Porque a boa vontade, acima de tudo, está voltada para a autoconsciência, a humildade, o reconhecimento das próprias insuficiências.
Só se candidata à completude aquele que reconhecer a sua incompletude. Só pode ter só pode ter solução quem tiver problema. Só pode ter cura quem se reconhece doente. Claro. Sejamos nós aqueles que se exercitam e desafiam a sua boa vontade. Muito bem. Muito bom que estejamos dedicados a isso, sinceramente voltados ao estímulo uns para os outros, ao serviço uns dos outros, porque esse exercício, antes das grandes provas que continuarão, a exemplo da Covid, outras grandes provas, sem dúvida, virão como desafios coletivos da Terra. Não se sabe se na figura de cataclismos, de tempestades solares que causarão apagões, de outros vírus e pandemias, guerras catastróficas. Guerra sempre houve, né? Nós viveremos desafios coletivos e o sentido dos desafios coletivos é exatamente nos dar um objetivo comum. E o sentido do objetivo comum é nos fazer praticar a cooperação, o serviço, a ação concreta no bem. Claro que os desafios e as tragédias, as catástrofes, também demonstram a avareza, o egoísmo, as perversidades humanas, como a pandemia, infelizmente, mostrou. Por que a catástrofe coletiva? Porque a catástrofe coletiva, desarticulando as instituições policiais, as instituições de controle social, faz o que é comumente chamado de cada um por si. É aí que cada um vai mostrar o real valor interiorizado. A maioria de nós não passa no sinal vermelho porque tem medo de multa, tem medo até do acidente, mas poucos de nós fazemos o certo pelo certo. Que esses pequenos exercícios do certo pelo certo nos guiem os caminhos para irmos devagar, mas sempre ampliando esses exercícios, enraizando o bem em nossas mentes, em nossos corações e em nossos braços. Que assim seja. Vamos falar então sobre essas duas ferramentas absolutamente fundamentais que são esperança e fé. São essas perguntas que foram levadas a Emmanuel. Vocês repararam que hoje nós estamos num outro cenário em busca de uma conexão mais firme, já que temos tido alguns problemas. Muito bem, mas continuaremos no nosso livro Consolador, as perguntas para Emmanuel, o capítulo, o tópico voltado à filosofia, e dentro do tópico voltado à filosofia, vamos hoje falar sobre a esperança e a fé. Vejamos aonde estamos. Nosso último encontro falamos sobre a expressão mais conhecida da caridade, que é a esmola, um momento extremamente desafiador para todos nós, não é? E hoje vamos falar da questão 257, que foi formulada nos seguintes termos: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude?
Emmanuel dá mais profundidade para essa reflexão, esse pensamento de ser esperança e fé uma só virtude. Ele diz assim: a esperança é a filha dileta da fé. A esperança é a filha preferida da fé. É, portanto, decorrente, consequência da fé. Vejam só, meus amigos, muitos têm esperança, jogam na loteria, apostam nas bets, dizendo ter esperança. Muitos votam em candidatos, seja da esquerda ou da direita, com esperança que eles vão resolver os problemas do Brasil. Muitos fazem sacrifícios, sobem em grandes escadarias de joelhos, andam por cima de brasas, como se isso fosse fé. Compram velas da sua altura, fazem ritos, práticas, orações em grande quantidade. O que é a fé? O que é a esperança? Em que temos tido fé? Em que temos tido esperança? Fundamental reconhecermos que há uma fé e uma esperança humanas e uma fé e uma esperança divinas. Muitos de nós nos restringimos a ter fé humana, e a fé humana é fundamental, não há nenhuma prática, nenhuma realização humana que prescinda, que não precise da fé. Um esportista, um artista, um orador, um pregador, um pedreiro, um trabalhador de qualquer área, precisa ter fé no seu conhecimento, precisa ter fé inclusive no seu colega de trabalho, precisa ter fé no seu chefe. São fés, mas são fés humanas. A expressão que se pensa ser da Bíblia, mas que é do Oriente e que é muito apropriada para definir o que seja fé, é aquela que diz: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Absolutamente tudo na escola de Deus é pedagógico, absolutamente tudo no hospital de Deus é terapêutico. Nada, nem o mal, nem o que nós computamos como mal, que é só aparente mal, é fora dos planos de Deus. O bem se utiliza do aparente mal para ensinar, fazer os homens aprenderem uns com os outros, de forma que não há uma única vítima, uma única injustiça na terra. Nenhuma. Em profundidade, zero. Não existe mal, não existe injustiça. Tudo se encaixa numa lei de atração, de forma que um ladrão, um assassino, um estuprador só podem atuar contra aquelas pessoas para quem aquela experiência faça um sentido. Puxa, Deus quer o crime? Não, não quer, ele tem os seus próprios meios, mas se aproveita dos erros humanos para promover o bem, aquela chacoalhada. Uma pessoa poderia perder os seus bens, por exemplo, com um incêndio, com um acidente,
E isso só aconteceria porque ela tem uma energia desarmônica que precisa do chacoalhão para ser reharmonizada. Mas Deus não precisa que alguém roube, que alguém agrida. Ele tem a doença, ele tem o acidente, que não gera karma, que não gera culpa em ninguém e que dá o mesmo chacoalhão. Mas, se alguém deseja fazer o mal nesse estágio primitivo que a Terra ainda tem, só conseguirá fazer esse pretenso mal para as pessoas que têm um campo energético aberto para aquela violência, para aquela agressão acontecerem. Os exemplos podem ser os mais variados. Uma pessoa que praticou violências sexuais numa vida pode, já na própria vida em que teve essas infelizes práticas, recolher as consequências dos seus atos, total ou parcialmente. Mas há aqueles que recolhem ou partes insignificantes, incapazes de promover o arrependimento, a reparação e o aprendizado, deixando um saldo, uma necessidade ainda de um chacoalhão em outras vidas. E é dessa forma que ela pode, não sempre, mas pode acontecer, e infelizmente é comum que aconteça, que ela ainda criança sofra violências como aquelas que ela provocou, no caso em crianças. Se não é punição, é para colocarmos-nos, é a vida nos colocando no lugar dos outros. Jesus não disse que o caminho para o amor é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem? Como não fazemos isso pela boa vontade, fazemos pela dor. E esse é o desafio da transição. Aqueles que só conseguirem aprender pela dor estarão mostrando para a escola de Deus que precisam repetir dores para fazer a sua transformação. Ora, numa escola, alguém que tira notas baixas mostra para a escola, mostra para a educação, mostra para o professor que precisa ainda repetir as lições. Não é assim? Por isso, o ponto nevrálgico hoje não é apenas suportar dores, não é apenas deixar de fazer o mal, mas é promover o bem, que é a característica da alma de boa vontade. Não basta mais ser bonzinho, não basta apenas pagar seus impostos, não basta apenas não ser assassino, não ser fanático, não ser odioso. É preciso, é momento de praticar o bem. Sem isso não se mostra a boa vontade, não se apresenta a boa vontade, critério central de ingresso no mundo de regeneração. Então precisamos da fé. Precisamos da fé que não se caracteriza absolutamente por ritos religiosos. Uma pessoa que se suponha ateia, mas que tenha solidariedade, tenha fraternidade pelas pessoas, pode ter muito mais ligação com Deus do que muitos religiosos. Nossa, um ateu pode ter mais ligação com Deus do que um religioso? Claro que sim. Não foi através de João que Jesus nos revelou a verdadeira natureza de Deus, dizendo: Deus é amor?
Deus está muito longe de ser uma figura num altar, de ser um dízimo ou um louvor. Deus é amor. Fraternidade, serviço, compaixão. O ateu solidário, aquele que se pensa ser ateu, que na verdade a maioria deles são antirreligiosos, e há 1000 motivos para ser antirreligioso, mas que na prática se aproxima do amor, está mais próximo de Deus do que o religioso orgulhoso, ritualista. Não tenhamos dúvida disso. Então, a fé, como o impulso do amor, o impulso da compaixão, o impulso da solidariedade, é a base de todas as virtudes, de todas as ferramentas espirituais, inclusive do serviço, da fraternidade, do bem praticado e da esperança. A verdadeira esperança é uma esperança em Deus, no bem, uma esperança no amor. O que você acha? Não é isso? Emmanuel diz: a esperança é a filha dileta da fé. E continua: ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. Olha que coisa bonita. A Lua, muitas vezes, é a grande luz das trevas. E apesar de termos que reconhecer a sua extrema importância para quem está nas trevas espessas da noite, precisamos ver que a sua grande virtude, a grande virtude da lua, é refletir a luz do sol, é colocar-se em linha com o sol. E a esperança, aqui, por Emmanuel, é comparada com os planetas que refletem com a lua. E a fé é comparada com o sol. Uma comparação maravilhosa. Nós precisamos nos colocar em linha direta com Deus para termos a legítima, a robusta esperança que nos dá força, resiliência, lucidez, clareza ética, ou seja, tudo que a gente precisa para bem atravessar, para fazer jus ao mundo de regeneração. Termina ele dizendo assim: a esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. A fé vem da nossa sincronia, da nossa retidão com Deus, e ela ilumina nossos passos, ilumina o que está à nossa volta, nos impede de cair nos buracos. Por isso dissemos que a lucidez é uma consequência da fé também, como a esperança. A esperança e a fé, proposta do Espiritismo, são lúcidas, são racionais, são lógicas. Não há aqui espaço para fés dogmáticas, no sentido de que é a vontade de Deus, porque Deus quis. Não. Precisamos entender a lógica. Por que parâmetros, por que explicações, por que leis
funciona Deus no universo da criação. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Deixa-se de pensar na fé do eu creio para conquistar-se a fé do eu sei. Essa claridade da certeza que Emmanuel diz. Você crê em Deus? Foi a pergunta central para a humanidade nesses últimos vários séculos. Agora, a posição não é mais de crer em Deus, crer no amor, crer no bem. É de saber. Eu sei, eu sinto. Eu tenho experiências de aproximação com Deus. E essas experiências me nutrem, me orientam, me impulsionam. Que assim seja para toda a humanidade. Vamos agora ver os comentários dos amigos. Marco Aurélio Trindade, Marise Leão, Andréa Santos, Lúcia Galvão, Diana Costa, Igor Galvão, todos se saudando mutuamente nesse nosso exercício de fraternidade. O Igor faz uma observação. Precisamos acreditar em algo quando nada mais faz sentido. Necessitamos de nos ancorar em algo divino. Isso para mim é fé. Seria a minha concepção. Muito interessante, Igor. É isso mesmo. Não é uma âncora como muleta. Não é uma âncora para nos prender e nos dar apenas segurança nas tempestades. A fé vem da certeza da inexistência absoluta do mal. A fé vem da experiência, da vivência de Deus, pela caridade, pela solidariedade, pela fraternidade, pelo amor. Ainda estamos distantes dessa fé robusta que remove montanhas, sem dúvida. Mas, como dissemos no início, Deus, Supremo Educador, que nos conhece melhor que nós mesmos, não vai exigir de nós algo que nós não temos condição de dar. Ele não quer o amor de Jesus já. Ele quer a boa vontade para nos direcionarmos, nos orientarmos por esse sublime amor do Mestre. Muito legal. Ficamos muito felizes com a presença de todos, sugerimos, indicamos que aqueles que quiserem compartilhem esse material. A multiplicação do bem vem de receber o pão do Cristo e partilharmos como Ele partilha. Que essa seja a nossa orientação, a nossa linha, o nosso discipulado, o autêntico discipulado em relação ao Mestre. Paz e bem a todos, até amanhã. Compartilhem se entenderem que pode fazer bem para mais alguém. Um grande abraço e até a próxima.